aí, fião. Sistema Negro, 1994. E aí nós vamos aqui naquele rolê. E eu vou falar hoje rápido, hein, sobre a questão do acordo nuclear iraniano, que tá dando um monte de chabu. Vamos aos fatos rapidamente, se é que eu me lembro ainda, que eu tô meio assim. No dia 4 de julho, agora desse ano 2019, lá no Estreito de Gibraltar, estreito esse que você sabe que é a entrada para o sul da Europa, liga o Atlântico ao Mediterrâneo, um petroleiro do Irã foi apreendido pelo Reino Unido. A desculpa que foi dada é que esse petroleiro ia levar petróleo à Síria, e a Síria estava sob sanções econômicas, dos aliados ali, dos Estados Unidos, União Europeia, aquela coisa e tal, e não poderia receber petróleo. A Síria comandada por Bashar al-Assad. Aí logo depois, no dia 19 de julho, no Estreito de Hormuz, foi apreendido um petroleiro britânico pelo Irã. A primeira desculpa que foi dada é que tinha batido num pesqueiro que até hoje ninguém achou. Na realidade foi uma retaliação à apreensão do primeiro petroleiro. E depois, um pouco depois, dia 26, o Irã começou a testar seus mísseis balísticos Shahab 3, mísseis que atingem até 1.200 km de distância, ou seja, Israel e a Arábia Saudita começaram a colocar as barbas de molho, justamente com receio, porque o Irã é inimigo declarado de Israel e da monarquia da Arábia Saudita, que é o sunita wahhabita. Rapidamente, o que é o Irã? O Irã é um país que era a antiga Pérsia, população dos 87 milhões de habitantes, um PIB nominal de 400 bilhões de dólares, se for colocado pelo BBC dá 1,3 trilhões, PIB considerável. Tem o maior litoral voltado para o Golfo Pérsico e que já foi aliado dos Estados Unidos. Se você pegar aí nossos vídeos, você vai ver que na década de 60 o Irã era aliado americano, era comandado pelo Shah Reza Pahlavi, que fez a Revolução Branca. Temos um vídeo sobre isso, que foi um processo de ocidentalização do Irã. E depois Shah Reza Pahlavi, mesmo com essa Revolução Branca, que de certa forma foi a ocidentalização do Irã, como já falei, acaba perseguindo líderes religiosos, e numa dessas Ruhollah Khomeini foge para o Iraque, e de lá do Iraque ele é expulso, na época, se não me falha a memória, pelo vice-presidente à época, Saddam Hussein, que ainda não tinha assumido o poder no Iraque. E aí ele vai para a França. Na França conhece jornalista, aquela coisa toda, americano, que vai trazê-lo às redes de televisão ocidental. Aí depois ele retorna em 79 na Revolução Teocrática Iraniana, onde nós temos também aí, e a partir daí ele rompe relações com as superpotências, chamando os americanos, os Estados Unidos, do grande Satã, e a União Soviética da grande besta, ou besta do Apocalipse. Então a partir daí, logo depois, os americanos então declaram o Irã como inimigo figadal e apoiam o Iraque numa guerra insana de 80 a 88, que é a guerra Irã-Iraque, onde não houve vencedores. Você sabe bem disso, temos também no nosso canal essa guerra. E depois o Iraque vai fazer aquele conflito com o Kuwait, que também temos no nosso canal, e o Irã se isola e, de certa forma, dentro do isolamento iraniano, ele vai pesquisar energia nuclear, que no começo ele disse que não é para fins bélicos, é para fins da medicina e também das usinas termonucleares, que não convenceu ninguém. Então a partir daí o Irã começa a ser o inimigo figadal, comandado pelo Ayatollah Khamenei, a partir de 89, 30 anos que o Khamenei está no poder. Bom, a partir daí o Irã, você deve lembrar que em 2001, tem no nosso canal também um vídeo sobre isso, houve o ataque às Torres Gêmeas, e ataque ao Pentágono pela Al-Qaeda, comandada por Bin Laden, e o Irã entra então no eixo do mal, termo criado por George Bush filho, para classificar países
que, de certa forma, ele dizia que pesquisavam armas nucleares e financiavam grupos terroristas. Posso estar enganado, o Irã tem ligações com Hamas e com Hezbollah. Se estiver enganado, depois é a idade que está chegando. E aí, lógico, logo depois, Bush, em 2003, invadiu o Iraque, e depois o Irã ficou sendo quase que a bola da vez. O eixo do mal era Iraque, Irã e Coreia do Norte. E aí começa a questão temerosa do Irã ter bombas atômicas. Só para você ter noção, assume no Irã um presidente chamado Mahmoud Ahmadinejad, que era altamente radical, né? Ele substituiu um indivíduo que era mais tranquilo, chamado Ayatollah Khatami. E o Ahmadinejad questionou o Holocausto, falou que o Irã iria mesmo atrás da pesquisa nuclear. Aí na época lá, 2008, 2009, o Brasil, se não me falha a memória, e a Turquia se uniram para tentar um acordo, quase conseguiram, mas não conseguiram. Então passa todo um processo até que em 2015, isso é interessante, 2015 você tem a criação de um grupo chamado P5+1, ou o E+3. P5 é o Conselho Permanente de Segurança da ONU, 5 países: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. E o +1 era a Alemanha, que a Alemanha tem, né, ela não tem armas atômicas, mas ela tem uma pesquisa nuclear fantástica. E esse grupo então tentou fazer um acordo, né, com o Irã, e conseguiu de certa forma. O Irã comprometeu-se a não construir mais nenhuma usina enriquecedora de urânio. O urânio aceitou as inspeções da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, e estava indo tudo bem, aquela coisa tal. Até que em 2018, Donald Trump, que já tinha assumido, ele sempre foi contrário a esse. Trump sempre foi contrário a esse tipo de acordo, dizendo que a qualquer momento o Irã poderia muito bem sair do acordo e logo voltar a produzir armas nucleares. Então em junho ou julho de 2018, não me lembro mais, a idade já vai chegando aqui, você vai esquecendo as coisas. O Donald Trump, ele retira unilateralmente o Irã do acordo. Desculpa, o Irã não, retira os Estados Unidos do acordo. E aí começa a pressão no Irã, dizendo antes um pouco que quando foi feito o acordo com o P5, os bens do Irã foram desbloqueados, os ativos do Irã foram desbloqueados, mais de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, que correspondia a quase 25% do que o Irã tinha. Bom, em suma, os americanos depois de 2018 tiram os Estados Unidos, mas não só tiram os Estados Unidos, vejam bem, entendam bem, eles falam o seguinte: qualquer país que tiver relações, meu amigo, empresas de países sofrerão sanções econômicas e científicas. Foi por isso que você deve ter visto que a Petrobras estava temerosa ao vender o petróleo para o navio iraniano. Que aí o Supremo Tribunal Federal falou: não, tem que levar tal, porque era milha, aquela coisa toda. Então a partir desse momento começou uma nova tensão. E o Irã disse que em represália iria voltar a fazer os seus mísseis balísticos ali, os seus testes. E que há pouco tempo atrás até o ministro, acho que da Minas de Energia Nuclear do Irã, disse que o Ocidente que se preparasse, mais ou menos assim, que eles estavam mais preparados do que quando assinaram o acordo. Quer dizer, o Irã continuou pesquisando a energia nuclear. E nós estamos aí, né, meu amigo, escutando o Sistema Negro, porque é o seguinte, mano, vai que o mundo acaba, então se o mundo acabar é aqui agora, ó. Vou contar 4 dedos com poder de rimar, nunca vi coisa mais bela, rap nacional, coisa tal, som de periferia, favela, é nóis.